Galera, teremos aí confrontos interessantes aí pela Copa do Brasil, né? Teremos aí um clássico, né? Eh, Teremos aí o Palmeiras, né? Teremos Flamengo e Palmeiras, galera. Teremos jogos assim que serão muito bons. Corinthians e Grêmio. Olha só, hein? Teremos também Botafogo e Bahia. Na minha opinião, os confrontos assim mais interessantes é Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio. Atlético Mineiro vai pegar o CRB, vai ser um pouco mais tranquilo. O Vasco enfrenta o Atlético Goianiense, eu acho que o Vasco passa. São Paulo e Goiás, São Paulo passa. Juventude e Fluminense, na minha opinião, Juventude passa pelo esse momento assim, da equipe do Juventude. Vamos acompanhar, galera, a imprensa falando tudo sobre os confrontos da Copa do Brasil, principalmente Flamengo e Palmeiras, Corinthians e Grêmio, né, e Botafogo e Bahia. Exatamente, Mari. Bom dia para você, bom dia para o Donan, bom dia para o Mar, para o fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. A cara do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no exato momento em que era sorteado o adversário rubro-negro nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, diz tudo, né? No começo uma certa indiferença e depois aquele sorrisinho meio sarcástico, um pouco sem graça. A verdade é que nenhum dos dois clubes queria esse confronto tão precocemente na Copa do Brasil, né? Ainda numa fase de oitavas de final. Mas quis o destino que Flamengo e Palmeiras ficassem aí como adversários dessa próxima etapa. Não temos ainda o desmembramento da tabela da Copa do Brasil, mas sabe-se que os jogos vão acontecer nos próximos dias 31 de julho e 7 de agosto. Pelo menos essas são as datas para termos como base. Depois tem aquele habitual desmembramento. Será a terceira vez que Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar na Copa do Brasil e esse confronto volta a acontecer 25 anos depois. A última vez foi em 1999, na fase quartas de final, no mata-mata, no agregado, o Palmeiras levou a melhor. 2 anos antes, em 97, na semifinal, foi o Flamengo quem eliminou o Palmeiras. Então, há um equilíbrio, né, envolvendo o histórico das duas equipes nesta competição. É o jogo mais importante da etapa, coloca frente a frente os dois elencos mais caros do futebol brasileiro, os dois clubes que mais conquistam as principais competições, Libertadores e Brasileiro de 2019 para cá, de 2018 para cá, né? O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018. Então, há essa polaridade. Aqui no Rio de Janeiro, muitos torcedores tratam o Palmeiras como o grande adversário do Flamengo, grande rival do Flamengo em âmbito nacional e até internacional, superior até essa rivalidade para muita gente em comparação aos tradicionais rivais aqui do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas, enfim, quis o destino que nós tenhamos este baita clássico nos dias 31 de julho e 7 de agosto, ou dias próximos, valendo uma vaga nas quartas da competição. Mari. E pensando também do lado do Palmeiras, obrigada, viu, Rafa? Você volta para a gente falar mais sobre o confronto. Pensando do lado do Palmeiras também, não terá vida nada fácil. Por exemplo, disputa com Botafogo e Flamengo o Campeonato Brasileiro, pega um na Copa do Brasil e pega o outro na Conmebol Libertadores. Vinícius Nicoletti, com as informações do lado do Palmeiras também e a repercussão depois do sorteio. Vinícius. Oi, Mário, um beijo para você, abraço para os companheiros, fã de esportes. Pois é, repercussão por aqui que o Palmeiras terá uma sequência de fogo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Dá uma olhada na sequência do Palmeiras no finalzinho, já começa no finalzinho de julho e depois agosto. Pega o Flamengo no final de julho pela Copa do Brasil fora de casa, o primeiro jogo da Copa do Brasil, depois Internacional fora de casa em Porto Alegre, tem o jogo da volta contra o Flamengo em casa, aí novamente pega o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, serão 3 confrontos contra o time rubro-negro em 12 dias, depois Botafogo pela Libertadores, São Paulo em casa, clássico choque rei, e o Botafogo, o jogo da volta em casa pela Libertadores. Essa é a dura sequência do Palmeiras, mas vai colocar à prova a capacidade do time e também a força do elenco. Há uma tranquilidade em relação a isso, porque o Palmeiras se reforçou nessa temporada, diferente do que aconteceu no ano passado, em momentos agudos da Copa do Brasil e também da Libertadores, faltou elenco. Dessa vez não, tem um elenco extenso, inclusive o Estevão está machucado, pode estrear jogadores que estão chegando e isso traz tranquilidade para o trabalho do técnico Abel Ferreira. Mas ninguém queria pegar essa sequência, com certeza, viu, Mari?
Com certeza. A gente fala mais sobre esse confronto também ao longo aqui do Sport Center. Vinícius, você volta, a gente segue girando. Peço licença para o Vinícius Nicoletti. Na tela vai aparecer também o Rafael Valente com a repercussão do sorteio para o lado do Corinthians, que tem um adversário histórico e também muito difícil. Na mesma faixa do campeonato, Valente, só que lá na parte de baixo. Bom dia, Mari. Bom dia, amigos do estúdio. Bom dia, fã de esporte. Falo aqui do CT Dr. Joaquim Grava, onde o Corinthians já está treinando, pensando no duelo contra o Bahia no domingo pelo Brasileiro. Sobre a Copa do Brasil, realmente é um duelo histórico. Será a 6ª vez na competição que Corinthians e Grêmio se encontram. E o saldo é bem favorável ao Grêmio. Ele levou melhor 5 vezes, inclusive foi campeão em 2001, vencendo o jogo da final no Morumbi por 3-1. Naquela época o Corinthians era treinado por Luxemburgo, tinha Marcelinho, Ricardinho, Miller no elenco. Enquanto o Grêmio, que era um time assim em reconstrução, era treinado por um jovem Tite que aparecia pela primeira vez ali em cenário nacional. A única vez que o Corinthians levou a melhor contra o Grêmio na história da Copa do Brasil também foi marcante. Foi na final de 95, o Corinthians foi campeão invicto, venceu o jogo de ida no Pacaembu e depois venceu o jogo de volta no antigo Estádio Olímpico de Porto Alegre por 1-0, gol do Marcelinho. O time corintiano, que além do Marcelinho, como eu disse, tinha também o Marques, o Viola e o Zé Elias, que trabalha com a gente aí nos canais ESPN. Ontem, aqui, o André Ramalho foi apresentado como o novo zagueiro do Corinthians e falou sobre esse confronto. Ele até pregou isso, que talvez seja um dos duelos mais equilibrados, porque justamente os dois times estão na zona de rebaixamento, não conseguem vencer fora de casa. Tem uma pressão muito grande da torcida para reagir logo, para reagir por resultados, mas ele disse que às vezes é até bom um duelo assim por outra competição, porque o time entra mais leve, entra mais motivado e por ser um caminho mais curto até a Libertadores, ele falou que o Corinthians vai entrar assim focando, não tem essa de priorizar só o brasileiro não, viu, Mari? Vamos ver isso na prática também, como vai funcionar de acordo com a temporada das equipes. Obrigada, viu, Valente, pelas informações, pelas atualizações. A gente já cola, então, todos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Galo, quer dizer, CRB e Galo é redundante, né? Galo e Galo, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio, Juventude e Fluminense. Os times que estão à direita, eles decidem em casa, então, viajam para o primeiro jogo e decidem em casa a Copa do Brasil. A gente vai falar esportivamente, dona, de Flamengo e Palmeiras, a gente vai falar sobre o protagonismo, mas entra nessa conta também, é ótimo para a competição, é ótimo para a audiência, mas no planejamento financeiro de uma das equipes não estava calculado ali as oitavas de final, né? Sim, alguém vai ter que cair. Já vai ter um baque imediato, né? E aí já afeta o planejamento. Óbvio que para o produto, né, vai ser fantástico a gente ter mais uma oportunidade de ver um Palmeiras e Flamengo, por tudo que essas duas equipes representam no futebol sul-americano até. Duas potências, dois grandes técnicos, vai ser um duelo tático e os dois melhores elencos. Então, assim, mais na parte financeira e até analisando a sequência, principalmente de agosto de Palmeiras e de Flamengo, como é que vai ser também a administração da parte física. Que vai ser um jogo pesado atrás do outro. Isso pode influenciar o futuro da temporada das duas equipes, não só na parte financeira. Mas eles não têm elenco para isso? Para aguentar exatamente esses momentos? Não estou falando para ter 3 times, porque aí é impossível. Mas não consegue fazer não são 2 elencos capazes de mexer, tirar um atacante, botar outro, depois no outro voltar o titular e fazer um rodízio de meia? Todos eles têm opções, não? Eu acho que sim, tecnicamente sim. Se tem alguém que tem essa possibilidade de rodar um pouco mais o elenco, a gente está falando de Palmeiras e de Flamengo. Sim. Só que mesmo assim, na parte física, não tem como, porque é a questão humana. Eu não sei, por exemplo, se os dois técnicos vão conseguir colocar força máxima em jogos grandes. Isso pode influenciar até a briga do Campeonato Brasileiro. Mas aí vocês acham que eles vão poupar em quê? Ou não vão poupar? Eu acho que a ideia vai ser não poupar. Eu acho que vão estudar jogo a jogo ali perto da data. Porque é um período com testes difíceis e os dois estão muito vivos nos campeonatos que tem. E tem, logo depois, Libertadores também, né? Então, é bem pesado para os dois. E o Flamengo tem uma viagem. O primeiro jogo do Flamengo é em casa, com o Bolívar, já falando Libertadores, mas decide fora de casa. Então, é meio... Mas eu concordo com o Donance. Se existe no Brasil alguém que pode pensar em... Vamos dar uma poupada aqui e tal... São esses dois. É um jogo muito grande. Para a competição, a Copa do Brasil,
quando ela começou, ela não tinha esse holofote que ela tem. De um tempo para cá, ela ficou mais forte financeiramente, mas ela ficou mais legal também, sabe? Acho que a gente acostumou mais, né? Com a competição. E tem acontecido esse sorteio assim, né? Quase todo ano, algum grande morre pelo caminho porque tem um choque imenso. Vamos lembrar do Gabigol, Sim. falando no Mineirão que no Maracanã vai ser um inferno. Sim. E ali era o anterior campeão da Copa do Brasil. E virou a temporada do Flamengo, né? Sim. Não só. Só para citar, porque o Nicolete citou a sequência do A Palmeiras. gente tem uma tela. Tem a tela? Tem, a gente tem uma tela que a gente vai colocar já pro fã do esporte acompanhar, que a gente tem a sequência das duas equipes. Porque assim, e querendo ou não, dona, se a gente for entrar na conversa aí de poupar ou não, é aquela conversa. Vai ser eliminado pro CV, Nossa Senhora. né? É o famoso, não dá humanamente. Explica isso pro torcedor quando você perde pra um rival interestadual, assim, com toda essa rivalidade recente também, né? A eliminação, ela traz uma estabilidade, não tem como. Ainda mais por tudo que representa a rivalidade hoje entre Palmeiras e Flamengo, né? A pressão das duas equipes, até pelo investimento, né, dos dois clubes, elencos fortíssimos para essa temporada. Então ainda tem mais esse baque. Além do baque financeiro que você falou, tem o baque da pressão de uma eliminação. Porque vamos lá, a gente aqui, nós três. Olha que loucura isso aí, gente. Nós três, departamento de estratégia do Flamengo, primeiro, coluna da esquerda. Tá. Vamos jogar contra o Palmeiras dentro de casa. A gente vai poupar nesse jogo, primeiro jogo da Copa do Brasil? Não dá. Tá. Aí a gente disputando o Campeonato Brasileiro vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Pode ser que a gente deixe o São Paulo chegar. É um jogo que... Não. Não, né? Eu acho Que talvez dá pra rodar. assim, conhecendo como é a comissão técnica do Tite, que fica muito... Alguém vai ser poupado. Eu acho que alguém vai ser poupado nesse jogo porque ele fica sempre muito preocupado com essa parte física dos atletas, né? Tá. Não expor ali o jogador. Mas dá pra poupar, né? Tem aí elenco pra isso. Palmeiras, Copa do Brasil, jogo de volta, valendo não. classificação, não. Só que aí, se você abrir um pouquinho mão do Campeonato Brasileiro, você não vai abrir contra o Palmeiras de novo. Ainda mais se você for eliminado numa Copa do Brasil. Sim. Porque existe essa possibilidade, dos dois lados. Cara, tem 3 Palmeiras em 4 jogos. Bolívar na Libertadores, aí Botafogo, gente, no Campeonato Brasileiro, jogo de volta. Então, talvez você pode perder um campeonato. Você pode, a partir dali, largar o Brasileiro e focar nas Copas. Ou você cai de uma Copa e tem que voltar pro Brasileiro, Essa é boa notícia pro Campeonato Brasileiro, né? que tá vivo. Que, tipo, ele saiu da Copa do Brasil, ele vai ter que me priorizar. Vai jogar todos os jogos agora, claro que ainda tem Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Agora, pega ali os 4 primeiros jogos dos dois, né? Não, olha isso. São Paulo e Inter no meio de jogos entre eles. Analisando a sequência do Flamengo, tá? Pegando ali a coluna do Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar nesse jogo contra o São Paulo, porque, gente, o Flamengo vai precisar fazer o resultado no Maracanã, na Libertadores, contra o Bolívar. E depois é La Paz, é altitude. Então, mas quando você fala poupar... Não é o time todo, né? Tirar 5, 6 jogadores. Tá falando de... o time que tava jogando na Copa América. Era o time que tava jogando na Copa América. Pode ser que Arrascaeta e De La Cruz revezem como revezaram na seleção do Uruguai. Porque você vai pensar no Flamengo aqui, vamos lá. O poupar do Flamengo. Num time ideal, ele teria, eu tô falando aqui do meio pra frente, por exemplo. Ele teria o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz? Sim. E aí... E aí Pedro e... na verdade... Porque tá jogando com 3, né? Um dos meias Viram aí vai atacantes. pro lado. Vai pro lado. Mas eu acho que em algum momento ele pode optar por... Arrascaeta segura um pouquinho. Segura um e joga De La Cruz e Alan, por exemplo. De La Cruz vai, o Gerson fica. Até porque o próprio Tite já falou nessa temporada, e na época gerou uma repercussão muito grande, que seria difícil ganhar tudo. Sim. Ele falou sobre isso. Então, acho que ele vai precisar tomar decisões complicadas. O Flamengo não esperava ter uma sequência tão grande assim contra o próprio Palmeiras. E vamos lembrar que no confronto recente, o Flamengo tem poupado contra o Palmeiras. Isso constantemente. Tem no Allianz. No Allianz, direto, isso tem acontecido. Agora, e sabe o que é mais curioso? Assim, tudo isso é muito curioso, mas na hora que você olha a tela, tem aquele tanto de jogo. Aí você pensa, beleza, temos assunto para os próximos 2 meses. Não, são 22 dias, Mar. Sim. É inacreditável. É uma overdose desse que se tornou o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, né? A gente pode falar de um agosto definindo o ano, de 2 equipes, 3 equipes. O Botafogo vai entrar nessa conta também, porque Botafogo e Bahia se encontram na Copa do Brasil. Sim, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Eles se matam na Copa do Brasil. E o Bahia venceu o Botafogo dentro do Newton Santos no Campeonato Brasileiro.
Venceu lá Aí a gente dentro. tá falando de agosto, que um pode cair em Libertadores, ou em Copa do Brasil, ou nos dois, ou ficar atrás, priorizar a Libertadores e perder o Brasileiro e também não conseguir a Libertadores. Agosto pode definir o É ano. incrível, né? É assim, eu acho que não define o ano por causa do brasileiro. Sim, Mas mas você pode deixar uma equipe despontar um pouquinho. Por outro lado, assim, ainda indo nesse lado de poupar, o que cair de Copa do Brasil, ele vai ter algumas datas a menos no calendário, né? É claro que ninguém quer isso. Assim como se cair na Libertadores. Aí já é mais doído, né? Ah, sim. Porque a Copa do Brasil, se a gente for hierarquizar, acaba sendo a terceira competição. Mas ela é uma competição grande. É diferente a gente vai para a Inglaterra, a gente fala, a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga. Mais ou menos. Assim, é legal, é importante, tudo, mas os times poupam até no final. Mas aí, vamos pensar também, eu acho que tudo depende do ponto de vista. POV, que falam. POV. Point of View, traduzindo. Verdade. Porque, por exemplo, se você é um Fluminense, se você é um Grêmio, que tá na Libertadores, tá Inclusive na Copa um do contra o Brasil. outro. Eles vão se encontrar, exatamente. E tá na Copa do Brasil e tá na Libertadores. Hoje, você pode olhar para uma Libertadores como muito mais difícil de acessar e talvez a parte financeira da Copa do Brasil e esportiva, que você talvez consiga chegar mais, ela seja mais negócio na sua estratégia. Sim, é que os dois Corinthians. Eu hierarquizando de novo, não dá para cair, né? Sim. A prioridade total, máxima. Assim, mas você está deixando de lado qualquer coisa. Qualquer coisa, eu só não posso cair. Mas eu acho que isso é um ponto importante, porque principalmente falando de Grêmio, que é um clube copeiro, e ainda mais Renato Gaúcho, que em várias oportunidades ele priorizou a Copa, nessa temporada é foco total para você não cair. Claro. E olha só o Grêmio, a coincidência estranha, né? Na Copa do Brasil, ele joga contra um outro que está lá atrás. Sim. Que é o Corinthians. Na Libertadores, contra Também. um outro que está lá atrás, o Fluminense. Sim. São equipes que podem se encontrar, que vão se encontrar em condições de um olhando para o outro e falar, você vai poupar? Se você poupar, eu poupo. Agora, se você não poupar, não vou. A gente tá falando de uma sequência aí muito complicada de calendário, um jogo atrás do outro, que diz muito sobre as competições eliminatórias, né, as Copas. Só que, olhando o que vai ser agosto vai ser crucial para a sequência do Campeonato Brasileiro, para definir título, definir rebaixamento, não só questão física, questão de pontuação, assim, tem muito de uma questão mental também. Sim. De até que ponto uma eliminação ou uma classificação vai ou impulsionar ou trazer uma instabilidade muito grande interna dentro de um clube que foi eliminado. Então, assim, o mês de agosto é o mês para todo mundo ficar vidrado, acompanhando o futebol brasileiro, porque vai ser decisivo para a sequência do Campeonato Brasileiro. Porque até também pode chegar a acontecer de, por exemplo, um Corinthians, ou um Grêmio, ou um Fluminense, eles avançam na Copa do Brasil, dá uma arranhada no Campeonato Brasileiro, não necessariamente larga o Campeonato Brasileiro, só que a comemoração da Copa do Brasil, ela não tem garantia de título e ela não tem garantia de dezembro. Não tem. E Sim, aí difícil. você tem que tomar essa decisão. Eu estou em um jogador muito importante que está, assim, no limite. E eu tenho um jogo importante do Campeonato Brasileiro. E tem, para essas três equipes, eu priorizo o Campeonato Brasileiro. Teve um vencedor do sorteio? Eu acho que o Vasco, ele O Atlético Goianiense? tem um adversário mais acessível, né? O jogo em Goiânia recente foi duro, mas o Vasco conseguiu uma vitória. Então o Vasco tem uma condição de passar e eu acho que o São Paulo também. O Atlético contra o CRB? Também. O Galo com o CRB. Acho que são os três que... Ainda bem que foi você que falou isso, né? Eu não quero ir pro vestiário do CRB. Não, mas você viu que ela que... Não, levantou. porque querendo ou não, são equipes que não estão na Série A do campeonato, Sim. né? Você pega Goiás e O você CRB foi pega o aquele CRB. mesmo que eliminou o Palmeiras recentemente, né? Galo, São Paulo e Vasco. Eliminou mais alguém. O Inter... Não. Não? Vou pesquisar. Muito bem treinado pelo Daniel Paulista. Bom, vamos pro intervalo aqui no Sport Center. Galera, essas oitavas de final, na minha opinião, galera, os confrontos aí, no caso, Flamengo e Palmeiras, Atlético Paranaense e Bragantino também vai ser um confronto bem difícil, Corinthians e Grêmio, Botafogo e Bahia, na minha opinião, Atlético Goianiense e Vasco passa, Juventude e Fluminense.
vai ser um jogo equilibrado, mas assim, o Fluminense não vive um bom momento, o Juventude tá melhor, mas até lá muita coisa pode mudar, né? E o Fluminense vai definir em casa, essa é a vantagem. São Paulo e Goiás, na minha opinião, São Paulo passa, CRB e Atlético Mineiro passa, essa é a minha opinião. O confronto mais esperado vai ser Flamengo e Palmeiras, né? As duas equipes aí que tem os maiores elencos aí do futebol brasileiro, né, e sul-americano, né? São equipes aí que são bem valorizadas, então teremos aí um confronto interessante, né? Muita gente se espera sempre Palmeiras e Flamengo numa final, mas vai ser numa oitava de finais de Copa do Brasil. Eu queria a opinião de vocês, se vocês acham que o Flamengo e o Palmeiras vai ser o melhor confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil. Ó, eu vou ser bem sincero pra você. Se for igual aquele jogo do Brasileirão, onde o Abel e o Tite jogaram pra não perder, meu amigo, vai ser um jogo chato. Vai ser um jogo chato, porque Tite e Abel jogando em retranca não dá, galera. Não dá. O último jogo foi assim no Brasileirão, as duas equipes muito recuadas, né, esperando muito pra poder jogar. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo muito estudado, essa oitava de finais entre Flamengo e Palmeiras. Acho que não vai ser jogo que as duas equipes vão sair pro jogo rápido, não. Eu acho que não, acho que vai ser um jogo de espera mesmo. As duas equipes vão jogar bem esperando uma outra, né? Isso daí é que eu acredito. Ainda mais que o Palmeiras vai definir em casa, então ele vai vir no Maracanã, vai fazer um jogo tranquilo e vai tentar definir jogando em casa diante de sua torcida, galera. Deixa aí o palpite de vocês, qual a equipe que vai passar para as quartas de finais da Copa do Brasil.